Grávida, humilhada e com os pés cobertos de barro, Mariana caminhava sozinha pela estrada de terra que cortava a zona rural de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. A chuva fina caía sobre seu vestido simples. Na mão direita, ela segurava uma sacola velha com 2 mudas de roupa. Na esquerda, apertava contra o peito uma fotografia amassada do filho pequeno, que havia deixado dormindo na casa da vizinha. Ela não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha família. E naquela noite fria, também descobriu que não tinha mais marido. Davi, o homem por quem ela largou tudo, havia ido embora com outra mulher. Mas aquele não era o verdadeiro problema. Se você também acredita que Deus coloca as pessoas certas no caminho certo e no tempo certo, se inscreva agora mesmo no canal, curta e comente esse vídeo. Isso ajuda a gente a continuar trazendo histórias incríveis para você. O pior era que ele deixou uma dívida em seu nome. Uma dívida alta. Uma dívida que ela jamais conseguiria pagar lavando roupa para os outros e vendendo queijo na feira. Quando Mariana chegou à porteira enferrujada da fazenda Santa Helena, já era quase meia-noite. O lugar ficava afastado da cidade depois de uma estrada estreita cercada por cafezais, pasto molhado e morros escuros. Diziam que aquela fazenda tinha dono rico, rico demais. Mas ninguém via o homem. Alguns falavam que ele era velho, outros diziam que era cruel. E havia quem jurasse que ele se vestia como empregado para descobrir quem se aproximava por interesse. Mariana não sabia de nada disso. Ela só sabia que precisava de trabalho, precisava de comida, precisava sobreviver por mais uma noite. Ela bateu palmas diante da casa simples dos fundos, onde moravam os funcionários. Um cachorro caramelo latiu alto perto do curral. As galinhas se agitaram dentro do galinheiro. E de dentro do barracão, surgiu um homem com camisa rasgada, chapéu gasto e botas sujas de lama. Era Elias. Pelo menos, era assim que todos ali o chamavam. Ele tinha barba por fazer, olhos duros e mãos calejadas. Parecia apenas mais um trabalhador da fazenda, um peão pobre, um homem sem nada. Ele olhou Mariana de cima a baixo, viu a barriga dela, viu os olhos vermelhos, viu a sacola velha. E mesmo assim perguntou seco: "O que você quer uma hora dessas?" Mariana engoliu o choro. "Trabalho, qualquer trabalho. Eu limpo, cozinho, tiro leite, cuido de galinha, faço queijo, lavo roupa. Só preciso de um canto para dormir." Elias ficou em silêncio. O vento empurrou a chuva contra o rosto dela. Por um instante, Mariana achou que ele fecharia a porta. Mas alguém observava tudo em silêncio. Atrás da janela da casa grande, uma mulher loira, elegante e de olhar frio, acompanhava a cena. Era Verônica, a noiva prometida de Elias. Ou pelo menos ela achava que era. Verônica tinha chegado de Belo Horizonte naquela mesma semana, trazendo malas caras, perfume forte e uma certeza perigosa. Ela se casaria com o dono da fazenda Santa Helena. Só havia um detalhe. Ela não sabia que o dono era justamente o homem sujo de barro parado diante de Mariana. Elias havia decidido se passar por pobre por um motivo. Ele queria descobrir quem o amaria sem saber de sua fortuna. Seu pai, antes de morrer, havia deixado uma carta que mudaria tudo. Nela, o velho fazendeiro escreveu: "Meu filho, a mulher que amar o homem simples será digna do homem rico, mas cuidado com aquela que sorrir para o dono e desprezar o empregado." Desde então, Elias passou a viver entre os funcionários, fingindo ser apenas um capataz sem importância. Poucos sabiam a verdade. Apenas Joaquim, o administrador antigo, e Dona Lourdes, a cozinheira da fazenda. Mas Elias carregava uma ferida maior do que qualquer segredo. Anos antes, sua primeira noiva o abandonou quando achou que ele havia perdido tudo. Desde aquele dia, ele passou a desconfiar de qualquer mulher. E foi por isso que, ao ver Mariana naquela porteira, grávida e desesperada, seu coração não se moveu. Pelo contrário, ele pensou o pior. Pensou que ela fosse mais uma mulher fingindo sofrimento, mais uma interesseira, mais uma boca para alimentar. "Aqui não é abrigo", ele disse sem delicadeza. Mariana baixou os olhos. Aquelas palavras cortaram mais do que a chuva fria. "Eu trabalho pelo que comer, não peço esmola."
Elias apertou o maxilar. Algo na voz dela incomodou. Não era arrogância, era dignidade ferida. Mas ele não queria sentir pena, não dela, não de ninguém. Dona Lourdes apareceu atrás dele, enrolada em um xale. Era uma senhora baixa, forte, com o rosto marcado pelo tempo e olhos de quem já tinha visto muita injustiça. Elias, pelo amor de Deus, olha o estado dessa moça. A fazenda já tem gente demais, ele respondeu. E tem coração de menos, Dona Lourdes retrucou. Mariana tentou se virar para ir embora, mas deu apenas 2 passos. A visão escureceu. A mão foi direto à barriga e ela caiu de joelhos na lama. E foi naquele momento que tudo piorou. O cachorro parou de latir. As galinhas ficaram quietas. Até a chuva pareceu diminuir. Elias correu até ela por instinto, mesmo tentando fingir frieza. Moça, ei, você está me ouvindo? Mariana respirava com dificuldade. Meu filho, eu preciso voltar para meu filho. Aquelas palavras atingiram Elias de um jeito que ele não esperava. Filho, ela tinha outro filho. E estava grávida, sozinha, abandonada. Dona Lourdes se ajoelhou ao lado dela. Vamos levar essa menina para dentro agora. Elias hesitou, mas antes que pudesse responder, Verônica surgiu na varanda da casa grande, segurando um guarda-chuva preto. Que escândalo é esse no meio da noite? A voz dela atravessou o terreiro como faca. Dona Lourdes olhou para cima. Uma mulher passando mal, Dona Verônica. Verônica desceu 2 degraus com nojo da lama. Seus olhos caíram sobre Mariana, depois sobre a barriga dela. E um sorriso pequeno apareceu no canto da boca. Grávida, sozinha, batendo em porta de fazenda. Isso nunca termina bem. Mariana ouviu. Mesmo fraca, ouviu. E aquelas palavras arderam dentro dela. Elias levantou o rosto. Volte para dentro, Verônica. Eu só estou dizendo a verdade. Mulher assim sempre traz problema. Mariana tentou se levantar. Eu não sou problema de ninguém. Mas quase caiu de novo. Dona Lourdes assegurou. Verônica cruzou os braços. Se aceitar essa mulher aqui, amanhã aparece marido, amante, cobrador, polícias. Gente desse tipo vive arrastando confusão. A frase ficou suspensa no ar. Gente desse tipo. Mariana sentiu vergonha. Não por ser pobre, não por estar grávida, mas por perceber que, para algumas pessoas, sua dor era sujeira. Elias ficou calado, e o silêncio dele doeu mais que o desprezo de Verônica, porque Mariana esperava a crueldade daquela mulher elegante, mas não esperava a indiferença daquele homem simples que também parecia conhecer a dureza da vida. Ela ainda não sabia, mas aquela decisão mudaria sua vida. Dona Lourdes não esperou permissão. Ela vai dormir no quarto dos fundos. Amanhã a gente vê. Elias não impediu, só se afastou. Mariana foi levada para dentro da casinha dos empregados, com o corpo tremendo e o coração quebrado. Naquela noite, enquanto Dona Lourdes aquecia leite no fogão a lenha, Mariana contou pedaços de sua história. Contou que vinha da comunidade rural do Córrego do Cedro. Contou que o pai morreu cedo. Contou que a mãe se casou de novo e que a madrasta, Dona Alzira, nunca a aceitou. Desde menina, Mariana ouviu que era um peso, uma boca a mais, uma vergonha. Quando engravidou pela primeira vez, aos 17 anos, foi expulsa de casa. Casou-se com Davi achando que seria salva, mas Davi nunca salvou ninguém. Só sabia prometer. Prometeu casa, prometeu cuidado, prometeu mudança. E no fim, deixou Mariana com um filho pequeno, uma barriga crescendo e uma dívida que ela não contraiu. Dona Lourdes escutou tudo em silêncio, mas Elias, do lado de fora da janela, também ouviu. E por alguns segundos, sua expressão endurecida quase se desfez. Quase. Porque uma parte dele queria acreditar naquela mulher, mas outra parte, mais amarga, sussurrava. Cuidado. Sofrimento também pode ser teatro. Na manhã seguinte, o sol nasceu fraco sobre a fazenda Santa Helena. O cheiro de terra molhada subia do chão. As vacas mugiam perto do curral. Um cavalo castanho batia a pata no barro, inquieto. Mariana acordou antes de todos. Mesmo com tontura, lavou a caneca que usou, arrumou o colchão fino e saiu para o terreiro. Ela não queria parecer inútil.
Não podia. A vida nunca tinha permitido isso. Quando Dona Lourdes chegou à cozinha, encontrou Mariana acendendo o fogão. Menina, você precisa descansar. Descanso não paga dívida. Dona Lourdes suspirou. Você é teimosa. Não, só estou acostumada a não ter escolha. A frase ficou no ar. Elias entrou nesse momento, ouviu, mas fingiu que não. Se vai ficar, vai trabalhar, sem moleza. Dona Lourdes lançou um olhar duro para ele. Mariana apenas assentiu. O que precisa ser feito? Elias apontou para o galinheiro, depois para o curral. Comece recolhendo os ovos, depois ajude na ordenha, e não se aproxime da casa grande. Mariana percebeu a forma como ele disse aquilo, como se ela fosse capaz de roubar algo, como se fosse perigosa, como se sua pobreza fosse doença. Ela baixou os olhos. Pode deixar. Mas aquele não era o verdadeiro problema. O problema era Verônica. Da varanda, ela observava Mariana trabalhando com desprezo. Viu quando a moça limpou o chão do galinheiro. Viu quando carregou baldes menores de leite, tomando cuidado com a barriga. Viu quando ajudou uma cabra presa em uma cerca de arame. E viu, principalmente, quando Elias olhou para Mariana por mais tempo do que deveria. Aquilo a incomodou. Não por amor. Verônica não amava Elias. Ela amava o que achava que Elias poderia lhe dar. Mesmo pensando que ele era apenas capataz, ela sabia que ele era próximo do verdadeiro dono. E queria usar isso. Na cabeça dela, conquistar o capataz era uma etapa. Depois, chegaria ao fazendeiro. O que ela não sabia era que os dois eram o mesmo homem. No fim daquela manhã, Mariana sentou-se perto do poço para respirar. A barriga pesava. As mãos tremiam de cansaço. Um cachorro caramelo se aproximou e colocou a cabeça em seu colo. Ela sorriu pela primeira vez. Você também está sozinho? É? O animal abanou o rabo. Mariana acariciou sua cabeça. Elias viu de longe. Aquele cachorro não se aproximava de quase ninguém. Chamava-se Bento. Tinha sido encontrado machucado na estrada 2 anos antes. Desde então, confiava em poucas pessoas. Mas com Mariana foi diferente. Como se o animal enxergasse algo que os humanos se recusavam a ver. Elias desviou o olhar. Não queria se comover. Não queria gostar dela. À tarde, uma carroça chegou à fazenda. Nela estava Tião, o cobrador da venda da cidade. Homem magro, chapéu torto, sorriso ruim. Ele procurava Mariana. Soube que a senhora se escondeu aqui. Mariana empalideceu. Elias percebeu. Escondeu de quem? Tião desceu da carroça e puxou um papel dobrado do bolso. Dívida deixada pelo marido dela. Assinada no nome dela. Davi comprou ração, remédio, ferramenta, bebida e sumiu. Agora alguém tem que pagar. Mariana deu um passo à frente. Eu não assinei nada. Tião sorriu. No papel tem seu nome, mas não é minha letra. Isso é problema seu com a justiça. Dona Lourdes levou a mão à boca. Verônica apareceu novamente, atraída pelo escândalo. Eu avisei. Disse ela, essa mulher trouxe problema no primeiro dia. Mariana sentiu o rosto queimar. Eu não roubei ninguém. Tião levantou o papel. Tem 30 dias. Ou paga, ou a casa onde seu filho está vai ser tomada pelos credores. Mariana perdeu o ar. Meu filho está naquela casa. Então, se apresse. E foi naquele momento que tudo piorou. Elias pegou o papel da mão de Tião. Leu em silêncio. O valor era absurdo. Alguém havia se aproveitado de Mariana. A assinatura era claramente falsa. Mas ele não disse isso. Não, na frente dela. Não queria demonstrar envolvimento. Ela trabalha aqui agora, Elias falou. Tião riu. Trabalhando de quê? Juntando ovo? Essa aí não paga nem os juros. Mariana apertou os punhos. Ela queria gritar. Queria dizer que não era lixo. Que não era culpada. Que estava cansada de homens destruírem sua vida e depois apontarem o dedo para ela. Mas só conseguiu ficar parada. Porque a vergonha sufoca antes da raiva sair. Tião subiu de volta na carroça. Antes de ir embora, olhou para Elias. Cuidado com mulher bonita e abandonada sempre tem uma história triste. Pronta.
A carroça se afastou pela estrada. O silêncio ficou pesado. Verônica se aproximou de Elias e falou baixo, mas alto o bastante para Mariana ouvir. Mande essa mulher embora hoje, antes que ela manche o nome da fazenda. Mariana olhou para Elias. Esperou. Por um instante, esperou que ele a defendesse. Mas Elias não disse nada. Nada. Aquele silêncio a feriu fundo. Então Mariana tirou o avental, dobrou com cuidado. Colocou-o sobre o banco de madeira. Obrigada pelo leite e pelo colchão, Dona Lourdes. Mas eu vou embora. Dona Lourdes se assustou. Mariana, você não tem para onde ir. Eu sei. E seu estado? Mariana colocou a mão na barriga. Já passei por coisa pior. Elias enfim falou. Você vai sair por orgulho? Ela virou para ele. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Mas a voz saiu firme. Não, vou sair porque pobreza eu aguento. Fome, eu aguento. Estrada, eu aguento. Mas desprezo, eu não aguento mais. Elias ficou imóvel. Aquelas palavras entraram nele como uma faca antiga. Mariana pegou sua sacola. Bento, o cachorro, começou a segui-la. Bento, fica menos Elias, ordenou. O cachorro não ficou. Mariana caminhou pela estrada de terra enquanto o céu fechava de novo. Dona Lourdes chorou, em silêncio. Verônica sorriu. E Elias permaneceu parado no terreiro, tentando convencer a si mesmo de que aquilo era melhor. Mas pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu vergonha de si mesmo. Mariana andou quase 2 quilômetros até chegar perto de uma velha capela abandonada, na beira da estrada que levava ao distrito de São Bento do Campo. Ali havia uma casinha esquecida, com telhado torto, paredes descascadas e mato crescendo na porta. Ela já tinha visto aquela casa antes. Diziam que pertenceu a uma parteira antiga, Dona Celina, que desapareceu sem deixar explicação. Mariana entrou porque não tinha escolha. O chão estava coberto de poeira. Uma janela quebrada deixava passar vento. No canto, havia uma cadeira de madeira, um baú antigo e uma imagem de Nossa Senhora coberta por teia. Bento entrou atrás dela e deitou perto da porta. Mariana sentou no chão, abraçou a barriga e chorou sem som. Aquele tipo de choro que não pede ajuda, só aceita o fim. Ela pensou no filho pequeno, Miguel, dormindo longe. Pensou na dívida. Pensou na vida inteira ouvindo que não valia nada. E pela primeira vez, teve medo de acreditar nisso. Mas alguém observava tudo em silêncio. Do outro lado da estrada, escondido entre os pés de café, um homem montado em um cavalo preto acompanhava seus movimentos. Não era Elias, era Davier, o marido que havia fugido. E ele não parecia arrependido. Parecia furioso. Na fazenda, Elias não conseguiu dormir. Andou pelo curral. Foi até o celeiro. Olhou para a estrada diversas vezes. Dona Lourdes apareceu com uma lamparina na mão. O senhor vai deixar aquela moça sozinha por orgulho? Elias fechou os olhos. Não me chame de senhor aqui fora. Eu o chamo do que quiser. Mas o senhor sabe que errou. Eu não sei quem ela é. Sabe? Sim. Só tá com medo de admitir. Elias ficou calado. Dona Lourdes se aproximou. Seu pai dizia que caráter aparece quando a pessoa acha que ninguém importante está olhando. Hoje aquela moça achou que você não era ninguém. Mesmo assim, trabalhou. Agradeceu e foi embora sem roubar nem um pedaço de pão. Elias respirou fundo. E se for mentira, então o senhor vai descobrir. Mas se for verdade, o senhor acabou de desprezar a única pessoa sincera que pisou nessa fazenda em anos. A frase ficou ecoando. A única pessoa sincera. Elias montou no cavalo antes do amanhecer. Seguiu pela estrada com Bento correndo à frente, farejando o caminho. Quando chegaram perto da capela abandonada, o cachorro começou a latir. Elias desceu do cavalo. A porta da casinha estava aberta. Havia sinais de luta no chão. A sacola de Mariana estava rasgada. Um pedaço do vestido dela ficou preso em um prego da porta. E sobre a cadeira velha havia um bilhete. Elias pegou o papel com a mão tremendo. A letra era torta. A mensagem era curta. Ela vai pagar pelo que me deve. E se tentar procurar, o filho dela desaparece também. Elias sentiu o sangue gelar. Naquele instante, toda a farsa de homem pobre deixou de importar. Todo medo deixou de importar.
Toda a desconfiança pareceu pequena diante daquela cadeira vazia. Ele olhou para a estrada. Bento latiu em direção ao cafezal fechado. Então, vindo de dentro da mata, Elias ouviu um grito abafado. Era a voz de Mariana. Mas quando ele correu para o meio dos pés de café, encontrou apenas uma coisa caída na lama. O medalhão que Mariana carregava no pescoço. E dentro dele havia uma fotografia antiga. Uma fotografia que Elias conhecia. Uma fotografia da própria mãe dele segurando um bebê diante da porteira branca da fazenda Santa Helena. Elias ficou paralisado diante daquela fotografia. Por alguns segundos, o grito de Mariana pareceu distante. A chuva, o vento, o latido de Bento, tudo desapareceu. Porque aquela mulher da foto era sua mãe. E o bebê no colo dela tinha uma marca pequena perto da sobrancelha. A mesma marca que Mariana tinha. Foi então que Dona Lourdes, chegando ofegante atrás dele, levou as mãos à boca e sussurrou: "Meu Deus, é ela." Elias se virou, confuso. "Ela quem?" Dona Lourdes começou a chorar. A menina que sua mãe tentou proteger antes de morrer, a filha da parteira Celina, a criança que desapareceu da fazenda quando ainda era bebê. Elias sentiu o mundo girar. Mariana não era uma estranha. Ela tinha uma ligação antiga com aquele lugar. Uma ligação escondida por anos. Mas não havia tempo para perguntas. Bento avançou pelo cafezal, latindo sem parar. E Elias correu atrás dele com o coração batendo como tambor. Entre os pés de café, perto de um velho rancho abandonado, ele encontrou Davi puxando Mariana pelo braço. Ela estava assustada, suja de barro, mas ainda de pé, protegendo a barriga com as duas mãos. "Solta ela agora!" Elias gritou. Davi riu, sem saber com quem falava. "Vai fazer o quê, peão?" Elias não respondeu, apenas avançou. A luta foi rápida. Davi tentou fugir, mas Bento pulou em sua frente rosnando, e Joaquim apareceu pela estrada com 2 homens da fazenda. Cercado, Davi finalmente largou Mariana. Ela caiu de joelhos, tremendo. Elias a segurou antes que tombasse no chão. "Me perdoa menos", ele disse, com a voz quebrada. "Eu fui cego. Eu vi sua dor e achei que era mentira." Mariana olhou para ele, sem entender. "Por que você se importa agora?" Elias respirou fundo e ali no meio do cafezal molhado, contou a verdade. Contou que não era peão, que era o dono da fazenda Santa Helena, que se fingiu de pobre para descobrir quem se aproximava dele por interesse. E contou sobre a fotografia. Dona Lourdes explicou o resto. Anos atrás, a mãe de Elias acolheu Celina, a parteira, e sua bebê recém-nascida. Mas depois de uma briga por herança e terras, a criança foi tirada dali e entregue a uma família distante. Essa criança era Mariana. Dona Alzira, a madrasta cruel, havia escondido tudo para que Mariana nunca soubesse que tinha direito à parte da antiga casa de Celina e a um pedaço de terra próximo à capela. Mariana chorou em silêncio. Não era só tristeza. Era como se a vida inteira, pela primeira vez, começasse a fazer sentido. Dias depois, Davi foi levado pela polícia da cidade. A dívida foi desmentida, a assinatura falsa foi provada e Tião teve que confessar que havia ajudado na armação em troca de dinheiro. Verônica, ao descobrir que o capataz sujo de barro era o verdadeiro fazendeiro, tentou mudar o tom. Apareceu chorando, dizendo que sempre amou Elias. Mas ele apenas olhou para ela e disse: "Você amou uma fazenda, não um homem." Naquela mesma tarde, Verônica deixou Santa Helena com suas malas caras e seu orgulho ferido. Mariana trouxe Miguel para morar perto da capela, na casinha que um dia pertenceu à sua mãe. Elias mandou reformar o telhado, cercar o quintal e plantar roseiras na entrada. Mas não comprou o amor dela com nada disso. Precisou conquistar devagar, com respeito, com silêncio, com presença. Meses depois, quando a filha de Mariana nasceu, a fazenda inteira se reuniu no terreiro. Dona Lourdes segurou a menina nos braços e chorou como se tivesse reencontrado uma parte perdida da própria história. Elias, ao lado de Mariana, olhou para a porteira branca da fazenda Santa Helena e entendeu a lição que o pai havia deixado. Ele se fingiu de pobre para encontrar uma esposa verdadeira, mas precisou perder Mariana para descobrir que riqueza nenhuma vale mais do que um coração que ama mesmo quando não vê nada a ganhar. E Mariana
que um dia chegou ali rejeitada, grávida e coberta de lama, nunca mais baixou os olhos para ninguém. Porque naquela terra onde foi desprezada, ela encontrou sua origem, recuperou sua dignidade e aprendeu que o amor verdadeiro não nasce quando alguém oferece tudo. Nasce quando alguém permanece, mesmo achando que você não tem nada.